Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para falar um pouco para vocês sobre os principais erros que eu vejo muitos alunos cometerem e que atrapalham o resultado de vocês em provas. Então, assim, existem algumas coisas que a gente tem que evitar. Vamos lá, gente. Uma coisa que eu vejo muita gente errar é ter medo da prova, né? Então, assim, vocês às vezes já vão para a prova com medo. Isso é terrível, né? E assim, tem gente que tem medo, por quê? Porque ele estudou. Aí tudo bem, né? Você vai ter medo, não deveria nem ter medo, porque já que não estudou, já sabe que não vai bem, então já deveria até relaxar e não ficar com medo. Mas tem gente que tem medo mesmo assim, né? Então aí tudo bem, a gente sabe que o motivo é não estudou, não sei a matéria, então eu não vou conseguir resolver as questões, minha nota vai ser baixa, meus pais vão me matar, vão querer meu pescoço, vão ficar muito bravos comigo, vou ficar de recuperação, enfim, aí as consequências que vocês já sabem. Mas tirando essas pessoas que realmente não estudaram, tem muita gente que é cara de pau, que não estuda e vai tranquilíssima para a prova, mas é melhor, né? Mas tirando essas pessoas que não estudaram, a gente tem também as pessoas que vão para a prova mesmo tendo estudado, mesmo tendo, às vezes, até feito aula particular, mesmo estando sem dúvida, então a pessoa se apavora, porque tem medo de química. Então, a primeira coisa, a gente não pode, né? A gente não pode ter esse medo, não pode deixar que tudo isso atrapalhe sua prova, principalmente se você estudou, se você está sabendo a matéria. Tinha uma aluna, gente, que ela assim, ela ficava apavorada. Na véspera da prova, com as minhas listas de exercícios, eu mandava as listas para ela, e aí ela chegava, eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada. A primeira coisa que eu falava para ela é, respira, né? Não é assim. Então, assim, ela se apavorava antes mesmo de fazer a prova. Não pode, isso atrapalhava demais o rendimento dela. Demais. Tem muita gente que fica muito nervoso, mas eu vou falar do nervosismo também. Agora a gente está falando de medo, né? São parecidos, mas não é a mesma coisa. Não pode ter medo, né? Se você tiver estudado, se você está sabendo a matéria, fique tranquilo, você vai conseguir responder as questões. Isso que é o mais importante, você vai conseguir. Existem outras coisas que atrapalham vocês também na hora que estão fazendo a prova, né? Além do medo. E essas coisas juntas atrapalham demais. Então, primeira coisa, vamos tirar esse medo, tá? Então, tem que estar o quê? Tem que estar confiante do conteúdo. Você tem que ter estudado, você tem que ter feito exercícios para que você tenha confiança e consiga resolver as questões. Outra coisa que vocês normalmente têm muito medo é quando vocês veem o vestibular. Ai, da FUVEST, não faço. Do ITA, nem pensar. IME, não, não vou fazer. Às vezes Enem, não, não quero, não vou fazer. Eu tenho muitos alunos, mas muitos que já fizeram isso comigo. Tanto que já chegou ao ponto de ter listas de exercícios minhas que eu tirei todos os vestibulares. Todas as questões que estão lá são de vestibulares famosos, de vestibulares super difíceis, mas não quer dizer que aquela questão seja super difícil, ou não quer dizer que você não consiga resolver aquela questão, você vai conseguir. Se você estudou, se você fez exercícios, se você se preparou, você vai conseguir. Então, não fiquem assustados quando vocês leem lá, FUVEST, ITA então, né, causa um pavor que, pelo amor de Deus. Então, assim, ITA, FUVEST, Unifesp, Unicamp, Enem, IME, entre outras tantas, várias federais. Da federal eu não faço, da estadual eu não vou fazer. Né? Não, calma, gente, vocês vão conseguir. Tá? Então, assim, tem que estar preparados para a prova. Estando preparados, vocês conseguem responder. E tem muita gente que tem medo da matéria. Tem também porque tem, às vezes, os pais, os tios falam, nossa, tá tendo química? Nossa, eu odiava, amor. Eu nunca entendi aquilo. Daí a pessoa, quando vai ter a aula na escola, já pensa, eu não vou entender. Eu não sei nada, ninguém na minha família nunca entendeu isso, química é impossível. Então, antes do professor apresentar, você já fica com medo. Aí você já cria um bloqueio na cabeça que parece que não vai entender mesmo. Então, já tentem, não é só pelas histórias dos pais, dos amigos, dos primos, dos irmãos, enfim, qualquer pessoa da família vem falar, ou algum conhecido, mas não é só por essas histórias. Tem gente que às vezes já pensa, eu não gosto de química, eu não sei, eu não entendo, e essa matéria tem cara de ser impossível. Eu não vou entender nada. E aí vocês tiram esse olharzinho, né? Faz que nem eu fiz agora, tira esse olharzinho assim, olha pro horizonte e fala, acho que eu vou fazer um desenho. Aí vocês começam a fazer um desenho. Aí já era. Ou então você dorme, né? Ou então você começa a pensar em outras coisas muito mais interessantes, porque eu sempre falo que vocês têm coisas muito mais interessantes para fazer do que prestar atenção na aula e ou estudar, né? Todo mundo tem coisas mais interessantes para fazer, mas vocês acham muito mais interessantes. E aí vocês começam a se distrair, e aí não presta atenção, e aí já não entende, e aí a coisa só piora, porque realmente não vai conseguir entender dali para frente.
Então, na química, a gente tem muita coisa que o comecinho se perdeu, depois, gente, vira uma bola de neve, assim, sabe? Vai aquele comecinho que não prestou atenção, que não viu direito, que se apavorou, que ficou com medo, e aí vocês travam ali no começo, e dali pra frente a coisa só degringola, só piora. Então, assim, é uma das coisas que a gente tem que trabalhar. É prestar atenção no que a gente está falando, é conseguir fazer os exercícios. Se vocês estudaram, se vocês entenderam a matéria, se vocês conseguem fazer exercício, não pode ter medo da prova. Tem gente que tem medo da prova só porque é uma prova. Tipo, se eu desse aquele exercício na sala para vocês, ou numa aula particular, que é o meu caso, vocês fariam tranquilamente. Falou que é prova, eu não sei. Calma, respira. Só porque a prova só mudou o nome do que você está fazendo. Em vez de ser uma aula normal, um exercício de lição de casa, é uma prova. E não por isso vocês precisam ficar apavorados. Mas assim, eu vejo isso muito. Eu tenho vários alunos que eu refazia a prova com eles depois, né? Vamos ver o que você errou, por que você foi mal, vamos ver. Tá, aí a gente pegava a prova, ia fazer, a pessoa conseguia fazer do meu lado. Sem eu ter que explicar de novo aquilo que a gente viu na aula antes da prova, por exemplo. Por quê? Porque está relaxado, está em casa, está na aula particular, não está naquela tensão do momento de estar ali na sala de aula, de receber a prova, de ter que tirar nota. Então, tudo isso causa um estresse, às vezes, muito grande em vocês, né? E aí eu tenho muitos e muitos alunos que entram em verdadeiro pânico nesse momento, né? De chegar e não conseguir fazer nada, que pânico é isso, é quando a gente trava e não consegue fazer nada. Lê uma, duas, três, lê todas as questões da prova e fala, eu não sei nada. Então, a primeira coisa é calma. Por que vocês fazem prova? Porque se os professores só pedissem para vocês estudarem, vocês não iam estudar, muitos não iriam estudar, a grandíssima maioria não ia estudar sozinho. Não ia fazer por livre e espontânea vontade, até porque é chato, né? É chato química, é chato aquela matéria. Às vezes você pensa, por que eu vou usar isso na minha vida e não vou usar para nada? Tudo isso faz com que vocês pensem, eu não vou estudar isso. E aí os professores colocam a prova por quê? É a maneira de forçar vocês a estudarem. Porque depois de alguns anos, gente, vocês vão ter o vestibular. É a prova que vocês precisam fazer para entrar na tão sonhada faculdade, naquela que você quer, naquela que você deseja. Então, os professores colocam provas. E vocês precisam se assustar porque é uma prova? Não, não precisam. Então, uma das coisas que eu quero é que vocês tirem esse medo. Esse medo de que é uma prova e eu não vou saber fazer. Pode parar com isso. Principalmente se você estudou. É aquilo que eu falei no comecinho do vídeo. Se vocês não tiverem estudado, não tem o que fazer, né? Não é milagre. Não tem. Não vai cair do céu e de repente, opa, tirei uma nota alta. Gente, é muita sorte. Ou você sabia alguma coisa. Em algum momento você prestou atenção na aula, você fez alguma lição, alguma coisa aconteceu. Do nada, não acontece, né? Então, assim, não tem que ter medo porque está fazendo uma prova. Não tem que ter medo da matéria que vocês estão aprendendo ou que vocês aprenderam. Não podem ter medo. A gente está aqui nesse canal para quê? Para descomplicar a química, para ela não ser complicada. Então, se ela não é complicada, você não precisa ter medo. E você também não precisa ter medo do vestibular, da questão que é do vestibular. Porque é do vestibular X, Y, Z, eu não vou fazer. Não, não pode. Gente, existem questões muito difíceis de alguns vestibulares, mas existem questões que são normais, que vocês conseguem fazer tranquilamente. Então, a ideia é, vamos parar de ter medo. Principalmente aquele medo que vocês têm sem saber do que é. Vocês só pensam, não, então eu não quero nem saber. E aí vocês já ficam com medo, já ficam com receio de fazer ou de aprender, simplesmente porque vocês estão pressupondo que aquilo seja difícil, ou que aquilo seja impossível. E eu garanto para vocês que apesar de chata e pentelha, a química não é impossível. Meu papel aqui é mostrar isso para vocês. Eu estou aqui para descomplicar a química para vocês, tá bom? Outro erro, gente, que eu tenho visto muito acontecer e tem sido cada vez mais comum, são as pessoas pegarem resumos da internet ou do amigo ou no grupo do WhatsApp da escola, né, da pessoa mais inteligente da sala. Gente, isso é um baita erro, não pode fazer. Por quê? Quando essa pessoa vai lá e pega o resumo do outro, não foi ela que fez. E a partir do momento que ela não fez o resumo, ela não sabe também se aqueles pontos que estão ali são os pontos mais importantes da matéria. Quando a gente faz um resumo, o que você faz? Você está lendo ali a matéria, aí você vai selecionar as partes mais importantes, você vai destacar elas, escrevendo de novo. Se você escreve colorido, melhor ainda, que aquilo ajuda a gente a lembrar mais, então é legal. E se a pessoa pega da internet, ou se a pessoa pega do amigo, que seja, enfim, ela não sabe exatamente quais são essas partes mais importantes. Ela também não fez, então ela não estudou.
E aí, quando a pessoa lê o resumo, ela olha e fala assim, eu acho que eu entendi, tá tranquilo, vou fazer a prova. A hora que chega na hora da prova, as coisas não vêm na cabeça. Por que não vem? Porque não estão fixas. Né? Não adianta só fazer o resumo e ir fazer a prova. Isso não funciona, gente. O nosso cérebro, infelizmente, não funciona assim. Seria muito mais fácil se funcionasse, mas não é assim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa exercitar. Então, fazer o resumo é uma maneira de você exercitar, né? De exercitar pelo menos a parte teórica. Depois, o que você precisa fazer? Precisa fazer exercícios. Os exercícios que você vai fazer é que vão fazer aquilo entrar na sua cabeça. Então, se a pessoa vai lá, pega o resumo na internet, lê e vai para a prova, vai ser na hora da prova que o medo vai aparecer. Vai ser na hora da prova que a dúvida vai aparecer. E não é na hora certa. Tem que aparecer o medo, a dúvida, quando? Quando você está estudando. A hora que você está estudando, é a hora que é para aparecer essas coisas. Porque se você tiver dúvida, você vai recorrer agora ao meu canal. Se você tiver dúvida, você pode recorrer a um amigo, você pode recorrer ao seu irmão, enfim, a alguém que possa te ajudar, a algum livro, a algum conteúdo que possa te ajudar, né? Agora, você ter essa dúvida na hora da prova, lascou. Ou seja, você já não vai conseguir fazer o exercício, né? E você não vai ter a nota que você precisa, ou a nota que você gostaria, né? Então, eu sempre falo, pegar resumo da internet ou do amigo, não. Nem no desespero, gente. No desespero, senta, estuda, entendeu? Nem que seja menos do que deveria. Sabe aquele dia que tem que estudar, mas aí a pessoa vai lá e enrola, enrola, enrola. Vocês devem conhecer alguém que faça isso. Se você não faz, você deve conhecer alguém que faça. Aí enrola, enrola, aí chega, passa o dia inteiro, chega de noite, ainda não estudou. Aí bate aquele desespero. Meu Deus, eu tenho que estudar. E aí senta e começa a fazer tudo aquilo. Nem que seja nessa hora, mas a pessoa que tem que fazer. Pegar o resumo da internet não vai ser legal. Não vai adiantar. Nem para história, nem para geografia, nem para português, que são matérias que a gente não tem nem que fazer tanto exercício, né? Não tem a parte também do exercício de conta, né? Que tem que usar ali o raciocínio, não. Tem uma parte bem mais teórica mesmo. Nem assim eu acho que funciona, tá? Eu acho que principalmente na área de exatas, seja química, física ou matemática, quem tem que fazer o resumo, quem tem que fazer o exercício é a pessoa que vai fazer a prova. Ou seja, nós. Eu, você e assim vai. Se eu tiver que estudar uma coisa nova, sou eu que tenho que fazer o resumo, sou eu que tenho que estudar, sou eu que tenho que pegar e fazer o exercício e dar a cara a tapa lá. Porque se eu for pegar de alguém, não vai ser a mesma coisa, tá? Então eu falo isso mesmo para todos vocês. Sentem, estudem, façam os exercícios, peguem as dúvidas, tentem resolver da melhor maneira possível, seja aqui no canal, seja com o professor da escola, seja com o amigo, com o irmão, com o primo, com a mãe, com o pai, com quem puder ajudar, né? E aí, tirou as dúvidas, parte para o próximo nível de exercício, ou parte para a próxima matéria, para que você consiga realmente resolver, tá bom? Então, nada de pegar resumo na internet, combinado? Vamos lá, tem um outro erro que eu acho super comum e eu acho ele complicado, né? Porque atrapalha muita gente, tá? Que é o não saber administrar o tempo. Eu acho isso muito, muito, muito complicado. Tem muita gente que demora muito para fazer a prova, por vários motivos, seja porque é o jeito da pessoa, e aí a gente tem que trabalhar para adequar esse jeito às provas, porque o vestibular tem um tempo certo, né? Você tem uma quantidade de horas lá para poder fazer essa prova. Mesmo na escola também, mas aí cada escola é de um jeito, tem escolas que tem uma prova de 1 hora com 5 questões, tem escola que uma prova de 1 hora tem 20 questões. Então aí a pessoa tem que se adequar conforme também a escola, essa demanda aí. Então, essa coisa do tempo é muito complicada, mas a gente tem que saber administrar isso e melhorar, né? Tem gente também que tem dificuldade em saber administrar o tempo de prova. Não necessariamente a pessoa demora mais para fazer a prova, mas ela precisa administrar melhor esse tempo de prova. Por que eu falo isso? Eu já vi muita gente, mas assim, não foi uma ou duas, já foram, acho que centenas de pessoas, infelizmente, que às vezes vai fazer uma prova. E aí chega lá na prova, vai fazer, o que a pessoa faz? Vê uma questão que ela não sabe. Em vez de ela pular e ir para a próxima, ela fica quebrando a cabeça e gasta um baita tempo ali fazendo aquela questão. E aí o que acontece? Ela tem pouco tempo para terminar a prova. E aí questões que ela saberia fazer, ou
questões que ela sabia fazer, o que acontece? Ela acaba deixando em branco. Por quê? Por falta de tempo. Então, isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Ninguém pode cometer esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, encontrou uma questão que você não sabe? Pula. Não tem problema. Vai para a próxima. Se acontecer isso na próxima, pula. E aí entra naquela parte que a gente falou do medo, né? Tem gente que está com medo, está nervosa, está apavorada, e aí a pessoa vai lá e lê uma, duas, lê todas as questões da prova e não sabe nada. Calma, não é que sabe nada, isso é nervosismo, isso é medo, são outras coisas. Senta, respira, volta, lê com calma que você vai achar uma questão que você sabe fazer. A partir dali você vai ver que você consegue fazer várias outras questões, tá? Então, tem isso. Então, tem muita gente que, de repente, não consegue fazer a prova inteira, mas isso aí é o que a gente acabou de falar. Então, o que eu sempre falo? Pega uma questão, você não sabe, pula, vai para a próxima. Provavelmente, as questões têm o mesmo peso. Às vezes, tem provas que não, tem questões que têm peso maior, vale uma quantidade maior de pontos. Mas, ok, não fique preocupado com isso. Pula e tenta fazer aquilo que você sabe. Porque é melhor você mostrar para o seu professor que o que você fez bem feito, do que você depois mostrar que você saiu correndo e você não terminou a prova, porque você fez correndo, então você não fez bem feito. Então, pula, vai para outra questão e assim vai. Não tem problema você pular questões que você não sabe. Porque se você fizer as questões que você sabe bem feitas, primeiro a gente está mostrando que a gente estudou, que eu sei a matéria, tá tudo bem. Né? Segundo que, a partir do momento que você fez todas que você sabe, vai sobrar tempo para você fazer aquelas que você não sabe. E aí você vai tentar. Se você realmente não souber, ok. Mas se você fez bem feito o restante da prova, você provavelmente já conseguiu passar, né? Então, já é uma vantagem. Então, administrem bem esse tempo. E também tem gente que, ao contrário, é apressado. Quer fazer a prova correndo. Eu tinha um aluno que ele sempre queria terminar a prova muito rápido. Ele falava assim, ele me chamava de Sora. A maioria me chama de K. Mas ele chamava de Sora. Ele falava, Sora, eu terminei a prova em 10 minutos. Eu falava, Pedro, pelo amor de Deus, você não precisa bater o recorde de quem termina a prova mais rápido. Você tem que fazer essa prova bem feita. Então, não tem que ter pressa. Não precisa querer se livrar daquilo. Eu sei que química é chato, a gente já falou isso várias vezes. Que fazer prova é muito chato, que a gente não gosta, ninguém gosta. Mas faça, já que você está fazendo, faça direito. Faça bem feito, para não ter que fazer 2 vezes. Então, não saia correndo, faça com calma. Se você é uma pessoa que tem facilidade, você consegue fazer rápido, excelente. Continue fazendo assim. Continue fazendo com qualidade, tá? Isso que é importante. Mas se você faz com pressa, só porque você tem pressa, tenta se acalmar um pouco. Tenta não fazer tão correndo. Então, contanto que faça com qualidade, que seja bem feito, para não ter que ficar de recuperação, para não ter que fazer de novo, para não acontecer esse tipo de coisa, não tem problema fazer rápido. Mas cuidado com esse rápido. Não precisa ficar sobrando tempo para quê? Para dormir depois na prova? Né? Você não vai poder olhar o celular de qualquer maneira. Então, assim, não faça com pressa. Mas mais complicado ainda que eu vejo são essas pessoas que não pulam a questão. Então, pulem a questão. Uma outra dica que eu tenho a dar para vocês, principalmente para quem está prestando vestibular, é você não precisa fazer a prova na ordem que a prova vem. Vocês já pensaram sobre isso? Isso é uma coisa assim muito legal a se pensar. Você não precisa fazer a prova na ordem que ela vem. Você precisa fazer a prova na ordem que ela é boa para você. De repente você é muito bom de história, você vai começar por história. Depois eu sou muito boa de geografia também, você vai começar por geografia. Então você vai começar pelas matérias que você tem mais facilidade, que você tem mais aptidão. E você vai deixar por último aquelas matérias em que você não tem tanta facilidade, tanta aptidão. Isso serve muito para o vestibular, mas serve para os simulados que vocês fazem na escola também, ou para aquelas provas unificadas, né, que tem algumas escolas que tem todas as matérias num único dia. Serve isso para isso também. Você não precisa fazer a prova na ordem que ela vem. Você precisa fazer na ordem que ela é boa para você. Com isso, vocês vão ganhar tempo. Eu garanto isso para vocês. E aí eu conto para vocês também um erro de uma aluna minha que foi, assim, terrível. Essa minha aluna, ela era uma excelente aluna. E ela ainda fez 1 ano de cursinho e ela se dedicou pra caramba. Ela estudou super bem. Só que ela cometeu um erro que foi muito grave. E isso atrapalhou muito ela. Ela não conseguiu entrar na faculdade que ela queria, né? Ela entrou em outra, era uma ótima faculdade também, mas aquela que ela tanto queria, ela não conseguiu. Por quê? O que ela fez? Ela foi fazer a prova. E aí, quando era a prova da FUVEST, então ela queria muito fazer USP. E aí, quando ela foi fazer a prova, chegou na prova de matemática.
E se você não sabe, ou se você já sabe, ótimo, se você não sabe, prova da FUVEST de Matemática e Física na primeira fase. São duas provas muito difíceis, né, que costumam ter uma baixa assertividade, as pessoas acertam poucos pontos na primeira fase, porque é uma prova muito complicada, já desde a primeira fase. Não precisa esperar a segunda fase para ser. E aí, essa minha aluna ela era muito boa, ela queria direito, ela era muito boa na área de humanas, e ela era muito boa também de química e biologia. Eu acompanhei ela por muitos anos, então eu sei do potencial que ela tinha. E aí, o que ela fez? Ela pegou e resolveu fazer a prova de matemática. Né? Então, ela foi fazendo a prova na ordem, e quando chegou na hora da prova de matemática, ela quis fazer a prova de matemática. E ela não só quis resolver a prova de matemática, como ela quis fazer de verdade, aquela que fica fazendo. Então, ela gastou muito mais do que o tempo que a gente determina mais ou menos para cada questão, né? E aí ela teve dificuldade, não estava conseguindo fazer. Em vez de ela passar, por exemplo, para química ou biologia, que eram matérias que ela era boa, o que ela fez? Ela continuou ali na matemática um baita tempo, ela gastou muito tempo ali. E quando chegou em química e biologia, ela teve que quase que chutar a prova inteira dessas duas matérias. E ela não passou para a segunda fase por um ponto. Então imaginem, gente, se na hora que ela tivesse feito a prova na ordem que ela estava fazendo, mas na hora que chegou a matemática, ela falasse, eu não vou fazer matemática, eu sou melhor de biologia e de química, eu vou para essas duas matérias, depois eu volto, ela teria com certeza tirado muito mais do que esse um ponto que faltou para ela. Porque ela teria feito essas duas provas com qualidade, e ela teria tirado notas muito melhores do que ela tirou. E em matemática, provavelmente ela teria tirado a mesma nota que ela tirou, se matando lá de fazer a prova de matemática. Então, vocês entenderam que fazer na ordem que é bom para vocês é muito melhor? Então, não precisa pegar a prova. E a primeira prova que está vindo aqui, a primeira matéria que vem aqui para mim é matemática, ou é física, ou é história, enfim, não precisa fazer por ali. Eu vou pelas áreas que eu sou boa. Se você for bom de tudo, ótimo, encara do jeito que for melhor para você, tá? Mas se você tiver algumas matérias em que você tem mais dificuldade, deixe as que você tem mais dificuldade para o final. A probabilidade é que você consiga ter mais tempo para fazer elas também, porque você usou melhor o seu tempo no começo com as que você tinha facilidade. E se você realmente acha que aquelas matérias são impossíveis para você, que você realmente não consegue entender, a diferença de pontos não vai ser muito grande, você deixar ele por último, né? Então você com certeza vai ter ganho tempo para fazer melhor aquelas outras. E nas provas em que vocês têm que fazer redação junto, é mais importante ainda. Por exemplo, no Enem, existe um dia de prova que você tem que fazer a redação junto com questões de teste. Então, você precisa de muito tempo para se dedicar à redação, porque redação é a prova mais importante do vestibular, né? Essa é que tem o maior peso para todo mundo. Eu nunca vou falar que química é mais importante, porque em nenhuma carreira que você vai prestar, química é mais importante. Todas as carreiras que vocês forem prestar, a mais importante sempre vai ser a redação. Vocês têm que estar tinindo na redação, vocês têm que caprichar nisso. Então, se você tiver que fazer redação junto com a prova de testes ou com uma prova dissertativa que seja, você tem que ter tempo de fazer a redação com qualidade, com calma, para que ela saia a melhor possível, porque é isso que vai alavancar as suas notas. Então, pensem nisso que eu falei hoje, não esqueçam dessa dica. Essa dica de administrar o tempo, fazendo primeiro as questões que são melhores para vocês, fazendo primeiro as matérias que vocês têm mais facilidade, é uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês. E outra que eu falei hoje também é, estou na escola, estou lá fazendo a prova, não sei fazer essa questão, tudo bem, pula e vai para a próxima. Não se preocupe, mesmo que ela tenha um peso maior, tem alguns professores que colocam a quantidade de pontos que aquela questão vale, mesmo que tenha mais pontos, não tem problema, faça as outras, depois que você estiver mais tranquilo, opa, agora eu tenho tempo, eu vou me dedicar a tentar fazer essa daqui. Tá bom? E aí vocês tentem fazer. Eu tenho certeza que também depois de ter feito algumas e você falar, putz, isso aqui eu sabia, isso aqui eu consegui, quando vocês voltarem para aquela que você achava que você não conseguia, muitas vezes vocês vão conseguir. Vocês já ganharam um pouco mais de confiança, de mais tranquilidade, né? Então fazer prova com tranquilidade, com calma, gera também qualidade, tá bom? Vamos lá, gente. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês também é sobre o nervosismo. Muitas vezes ele até se confunde, né, com o medo, os dois se juntam, fica uma desgraça, né? A gente sabe que não é legal, não é uma coisa boa, mas vocês têm que tomar muito cuidado com o nervosismo também. Muita gente fica muito nervosa para ir fazer uma prova,
né? Só pelo fato de ser uma prova. É aquilo que eu falei um pouquinho lá também sobre o medo. Se você estudou e você se preparou, não tem por que você ficar nervoso. Mas eu conheço muitos alunos, ou muitas alunas, mais acontece com as meninas, assim, de ficarem extremamente nervosas, mesmo tendo estudado pra caramba, sabendo o conteúdo. Então, tentem evitar isso, não precisem ficar nervosos caso vocês tenham que fazer uma prova. Então, tentem evitar isso, tá? E assim, eu já cheguei a indicar para algumas alunas para fazer yoga, para fazer pilates. Agora tem muita gente falando sobre meditação. Enfim, são práticas que vão ajudar muito as pessoas que ficam nervosas a conseguirem se concentrar mais, a ficarem mais calmas, né? E com isso também tem uma melhora na prova. São práticas que não são só para você melhorar nos seus estudos, né? Vão melhorar outras coisas também. Aí como são exercícios físicos também e mentais, podem ajudar vocês demais. Eu até dou essa dica, na verdade, mais como uma dica pessoal, né? Mas é porque eu acho que essas práticas podem ajudar demais. E não só na postura de fazer prova, no fato de ajudar as pessoas que ficam nervosas, mas também porque é um exercício, né? É um exercício físico, tem um exercício mental também, que é essa parte da meditação, né? Mas todos eles vão trazer benefícios. Então eu acho que sempre pode ser válido, eu acho que pode testar. E não precisa ser só em aulas de academia, não precisa ser só com aulas particulares, pode ser muito bem com aplicativos. Hoje em dia tem muitos aplicativos que ajudam, existem tutoriais na internet, seja no YouTube, seja em sites, enfim. Então vocês vão encontrar aí bastante coisa para dar uma pesquisada e fazer, e eu acho que pode ajudar bastante. Então tentem, e quem tentar e fizer e tiver aí algum resultado, gostar ou não gostar, mesmo que seja positivo ou negativo, eu duvido que tenha negativo, mas se não gostar, por qualquer que seja o motivo, ou se gostar, contem para mim aqui no canal, eu quero saber, né? É legal a gente ter esse retorno e saber que alguma dica que a gente deu aqui está fazendo efeito para você. Tá bom? Então eu acho que isso pode ajudar bastante vocês. Quero falar também de um outro erro. Eu não sei se eu posso classificar exatamente como um erro, né? Mas enfim, quero dar uma outra boa dica para vocês, que eu acho que é o seguinte, eu acho que muita gente não pensa dessa maneira, e isso pode também ajudar bastante a todas as pessoas que não estavam pensando assim. Muita gente pensa, e é natural, que a química é um grande empecilho na vida. E aqui nesse canal, meu papel é descomplicar a química para vocês, né? Então eu vou mostrar para vocês que a química não precisa ser tão pesada, tão difícil, ela pode ser muito mais leve, muito mais tranquila, e a gente pode aprender sem sofrer, como é a nossa hashtag aí, aprender sem sofrer. Então, pensando nisso, eu queria que vocês usassem a química como uma aliada de vocês. E como que isso é possível? Bom, se a gente aprender química e conseguir resolver bem as provas, vocês vão ter um bom resultado com isso. Vou contar uma história para vocês de um aluno meu. É uma história super recente, aconteceu agora no vestibular desse ano, né? E eu acho que vale muito a pena contar. Eu sempre gosto de contar esses casos assim, que a gente sempre tira boas lições, né? Então teve um aluno meu que ele estava prestando direito, ele queria muito fazer USP, e na prova da FUVEST da primeira fase ele foi bem, mas ele não passou por 2 pontos para a segunda fase. E, em geral, quem presta direito tem mais aptidão para as matérias de humanas, né? Mas isso não é uma regra. Eu já vi vários alunos que foram prestar direito, ou mesmo outras carreiras de humanas, e que iam muito bem de exatas, tá? Então isso não é bem uma regra, mas é uma tendência, né? E esse meu aluno, ele ia bem de exatas, mas aí o que ele fez? Ele pegou no finalzinho ali, meio que mais para a reta final, ele não estudou tanto, não se dedicou tanto à química. E eu perguntei, como é que você foi, né, em química na primeira fase? Ele falou, não fui tão bem. Então, assim, se ele tivesse ido melhor em química, ele teria conseguido esses 2 pontos que ele precisou, pelo menos para passar para a segunda fase, né? Então, assim, eu sempre falo isso. Por mais que vocês, de repente, pensam, eu não vou usar a química para nada, ou a química tem um peso muito baixo no meu vestibular. Alguns vestibulares têm peso, né? Outros vestibulares não, né? Todas as matérias têm o mesmo peso. Mas, enfim, independente se tem ou não tem peso, quanto mais pontos vocês fizerem, melhor vai ser para vocês. Então, o que eu sempre falo? Vamos tentar ir o melhor possível em química. Quem sabe até gabaritar. Eu tive alunas que gabaritaram, né? Gabaritaram FUVEST, gabaritaram vestibulares de medicina. E por que você não? Então, o meu papel aqui é te ajudar para você chegar nesse objetivo, né? Eu vou te dar dicas, eu vou te dar conteúdos, eu vou te dar aulas para que você consiga chegar lá. Então,
que eu queria de vocês? Pensem nisso, pensem assim, quanto melhor eu for nessa matéria, mais pontos eu vou ter no vestibular. E se eu não estou achando mais a química tão difícil, tão complicada, eu vou conseguir esses pontos. E outra coisa, a química ela é muito complicada para muita gente. Então, se você consegue mais pontos ali, você está se diferenciando ali no seu vestibular. Né? Se tem eu sempre falo que o vestibular, quando a prova está fácil, é difícil ter um vestibular que esteja com a prova fácil. Né? Mas assim, quando a prova não está tão exigente, é pior. As notas de cortes elas sobem. Por quê? Porque como ela está um pouco mais fácil, né, as pessoas tendem a ir melhor e aí você tem que nivelar por cima, né? As pessoas vão cortar a nota lá em cima. Então, qualquer errinho besta que às vezes você tem é muito prejudicial. Isso acontece muito para o pessoal que está prestando medicina, né? Quando você presta medicina, a gente diferencia às vezes por centésimos de ponto, vamos dizer assim, né? Mas é por uma vírgula. São pouquinhas coisas que diferenciam as pessoas para entrar ali na faculdade. Então, por que não ir melhor em química? Mesmo que você vá prestar direito, psicologia, enfim, pedagogia, qualquer matéria que seja de humanas, administração, né? Por mais que você nunca mais vá usar a química na sua vida, enquanto você tiver ela no vestibular, use ela como sua aliada, né? Para a escola, esse conselho não é tão válido? É válido. Por que ele é válido? Porque se você já vai bem desde a escola em química, chega lá no vestibular, você vai ter menos problema, né? Então, assim, se o nosso objetivo é pensar em vamos entrar na faculdade que você quer, a faculdade que você deseja, vamos pensar dessa maneira, né? Vamos usar a química como a sua aliada, tá bom? E eu tô aqui para ajudar vocês. Tá? Então, enquanto vocês tiverem dúvidas, enquanto vocês tiverem questionamentos, enquanto tiver coisas que ainda não entraram na cabeça, vão me mandando. Eu quero, nesse canal, poder ajudar vocês, a maior quantidade de pessoas possíveis, para vocês verem que a química não é tão complicada assim, tá bom? Então, eu conto também com a colaboração de vocês. Então é isso, gente. Eu preparei esse vídeo com alguns erros e algumas dicas que eu acho que são importantes. E eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vai melhorar muito o desempenho de vocês nas provas, tá? Tanto da escola quanto dos vestibulares, né? Então, assim, não é para entrar em pânico, não é para ter medo. Tentar evitar nervosismo, tentar evitar ansiedade, né, tentar melhorar esse tempo de vocês, então usar a prova de uma maneira melhor, porque a partir de agora a química não vai ser mais um bicho de sete cabeças para vocês, a química não vai ser mais complicada, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem em prática. Colocando em prática, me contem os resultados, eu quero saber das melhoras, se vocês gostaram, se vocês conseguiram, como é que foi. E se vocês curtiram, indiquem para os amigos, para as pessoas que vocês sabem que têm dificuldade em química, que também não gostam ou que precisam muito da química para o vestibular e não estão conseguindo aquela excelência em nota ainda, precisam melhorar, ou que se melhorarem vai ser melhor para elas também. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!